uma das melhores refinarias da América Latina. Com a Acelen, Mataripe é outra refinaria. Bilhões de reais em modernização, mais inovação, eficiência e segurança e menor impacto ambiental. Novos mercados e novos produtos. Novo Temadre, parque solar e milhares de pessoas alcançadas com projetos sociais. Acelen, presente no Brasil e na vida das pessoas. Existe uma tabela que mostra quanto vale um segundo de felicidade ou uma hora de tranquilidade. Por isso, é a gente que tem que dar valor e proteção a tudo que conquista. E se cada segundo é importante, imagine uma seguradora com mais de 150 anos de experiência dedicados a cada momento da sua vida. Companhia de Seguros Aliança da Bahia. Agora é Alba Seguradora. Há mais de 150 anos, protegendo o que tem valor para você. A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu. A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro. A Neoenergia é a empresa que mais investe no setor elétrico no Brasil. Isso é fazer mais por você. Um aeroporto pode ser mais do que infraestrutura. Pode conectar pessoas, impulsionar negócios e gerar impacto positivo para o meio ambiente. Porque quando conexões movem pessoas, também transformam o entorno. Essa é a nossa história. Salvador Bahia Airport. Conectar para transformar. Isso é o que fazemos. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. O projeto Novo Mané Dendê é uma das maiores intervenções urbanas e sociais da história de Salvador. São mais de 800 milhões de reais investidos em novas vias, macro e micro drenagens, novas moradias, escolas, ecopontos, quadras, áreas de lazer. Teremos um novo centro cultural, arena aquática, cerca de 151 novas moradias, um novo terminal de ônibus. É obra de verdade. E pode vir que por aqui a gente já vive um novo Mané Dendê. A Claro, que leva a nova geração da fibra para a casa do Paulo, é também a Claro, que lidera centenas de projetos de energia limpa no Brasil inteiro. A Claro, que oferece o 5G mais rápido do Brasil para a Ana, é também a Claro, que ajuda o Mauro a gerenciar sua empresa. A Claro, que faz o Gabriel ter os conteúdos que mais ama, é também a Claro,
que está ao lado da Larissa quando ela precisa. A Claro do seu dia a dia é também a Claro que faz coisas que você nem imagina e vai continuar trazendo novo de novo para você e para sua empresa. A Claro. Viver é muito mais do que ver a vida passar. É sentir, ter coragem para criar, se jogar, ser diferente, porque o que é seu é autêntico e nunca sai de moda. Você merece viver o extraordinário em cada detalhe, a cada momento. Viva! Que o mundo te espera com infinitas possibilidades de ser feliz. Viva o agora. Viva o Salvador, o seu shopping. A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação. Cuidar da cidade vai muito além do que se vê. Está nos detalhes, nas ruas que ganham vida a cada novo dia, nos espaços que acolhem pessoas, histórias e movimentos. Nosso trabalho é essencial, porque quando cuidamos da cidade, estamos cuidando das pessoas. E quando cuidamos das pessoas, estamos cuidando do planeta. É assim, todos os dias, com dedicação, respeito e propósito. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Lucas de Matos e é um prazer estar com vocês nessa noite tão especial. Antes de iniciarmos o nosso evento, gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, tenho tranças, meço 1,79, visto conjunto azul marinho, uma camisa social branca e botas pretas. É com grande satisfação que damos início ao 5º SG Fórum Bahia. Palmas! E nesse ano, nosso foco é em inovação, governança e desenvolvimento sustentável. Em um cenário de amadurecimento do ESG no Brasil, impulsionado por regulações, exigências de transparência e pressão de investidores, o Fórum se propõe a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, com foco em gestão de riscos, accountability e inovação. Ao longo de 2 dias, o evento após tem um formato dinâmico, com palestra magna, painéis e momentos de networking, estimulando o diálogo direto entre palestrantes e público. A programação aborda temas como mercados de carbono, inteligência artificial aplicada à governança, transparência de dados e inclusão produtiva. Outro eixo relevante será o papel das cidades como espaços de experimentação de soluções sustentáveis, com destaque para Salvador, além de discussões sobre competitividade, liderança corporativa e reputação em um ambiente cada vez mais orientado por critérios ESG. O 5º Fórum ESG Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Selen, Alba Seguradora, Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel. Apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM, Prefeitura Municipal de Salvador, Saltur. Apoio da Blue Arts, Bracel, Grupo Preta, Claro, Exacel, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e BCG, Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc Senac, Sotero e parceria com o Grupo Ishi e Zoom Brasil Eventos. Gostaria também de chamar a atenção de vocês para algumas ativações muito especiais que estão acontecendo aqui no evento. Vale muito a pena circular pelos espaços e conhecer de perto tudo que está sendo apresentado.
Vocês já conferiram a exposição suspensa do Afro Fashion Day? Um verdadeiro espetáculo de peças assinadas por estilistas baianos. São looks belíssimos e 2 deles da nossa patrocinadora Bracel. Esse projeto, que é um grande orgulho do Jornal Correio, reforça na prática o compromisso da empresa com a agenda ESG. Temos também a exposição de artesanato com as barraquinhas da Feira da Sé, do Instituto ACM. E já viram as ecobags da Ecolói? Passa lá no estande e vejam quanta coisa legal. E logo na entrada, um super carrão da Porsche que, além de altamente tecnológico, é lindíssimo. O Assis também está por aqui captando novos doadores. Vale a visita para entender como você pode contribuir. É um gesto simples que faz muita diferença. Agora, se a bateria do celular já estiver pedindo socorro, pode ficar tranquilo. A Claro disponibilizou totens de carregamento espalhados pelo evento. A FEComércio e o Plano Brasil Saúde também estão presentes, com consultores trazendo novidades e prontos para conversar com vocês. E um detalhe importante, toda a cenografia do evento é sustentável, produzida com tecnologia EcoBoard, alinhada a uma tendência mundial. Vale passar no estande da Blue Arts para conhecer mais sobre essa solução e entender como ela pode ser aplicada no seu negócio. E importante, não deixem de acompanhar a cobertura completa nas redes sociais do jornal @Correio 24 horas. E, no dia 28 de maio, conferir o caderno especial com todos os assuntos discutidos nos 2 dias de evento. Bom, e para dar início aos nossos trabalhos, convido ao palco os realizadores do projeto para desejar-lhes boas-vindas. Sobe aqui Isaac Edton, presidente da Saltur e curador do evento. Bem-vindo. Renata Correia, diretora do Jornal Correio. E o senhor Antônio Carlos Magalhães Júnior, presidente do Conselho do Jornal Correio e conselheiro da Rede Bahia. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Bruno Reis, das demais autoridades, de meu pai, ACM Júnior, que junto comigo aqui recebem vocês, parceiros, patrocinadores, convidados na noite de hoje. É com muita alegria que damos início, ao 5º SG Fórum Bahia, se destacando como um evento consolidado no Brasil, dentro do capítulo SG, não só porque o SG exatamente, ele é muito importante, como todos sabem, mas os temas como governança, diversidade e sustentabilidade, hoje são pautas no Brasil e na Bahia. Então, agradeço mais uma vez aos patrocinadores e aos apoiadores que, junto conosco, nos permitem criar um evento como esse, consolidar um evento como esse, trazendo um conteúdo de qualidade e de forma gratuita. Nos dias de hoje e amanhã, a gente vai abriu para as inscrições, são gratuitas, então a gente vai estar com esse ambiente aqui de troca e de inovação e depois reverberando nas nossas plataformas todo esse conteúdo envolvido. E com muita qualidade que a gente consegue, mais uma vez, entregar, esse evento cresce a cada ano, não só porque empresas, lideranças e pessoas fazem com que ele vire um momento de discussões, de visão de futuro, do que vai acontecer realmente, o que pode ser feito dentro das empresas e das corporações, para que esse SG, de fato, ele se consolide e se faça presente no dia a dia. Então, nós, como veículos de comunicação, nosso papel é reverberar. A gente sabe que nosso papel é reverberar todo esse conteúdo e também promover esse ambiente de debate, um ambiente de qualidade, com uma qualidade completamente de excelência, e faz com que a gente possa, de fato, entender o nosso papel de ser esse veículo, de estar colocando todo o conteúdo de ESG para a Bahia. Então, a gente fica muito feliz, Então, a programação de hoje, de amanhã, vai trazer isso. Vai trazer todos os painéis, palestras, debates, que vão poder estar sendo presenciados por todos, e, com certeza, vai ser um momento de muita inspiração e de troca de ideias. Entendo que vocês hoje vão ter, e amanhã, um grande momento, e a gente fica muito feliz de estar realizando mais uma edição desse evento, e boa noite e obrigado por todos estarem aqui.
Bom, boa noite a todos. Boa noite, prefeito Bruno Reis, representando aqui a nossa cidade, e a todos os parceiros, patrocinadores, Antônio Carlos Magalhães Júnior, esse grande executivo em que tanto tem feito, né, por nossa cidade, pelo jornal, pelo Grupo Rede Bahia, e agradecer a presença de todos. Hoje, esse ano, na 5ª edição, a gente vai ter uma edição muito especial. O universo feminino, viu, Renata, invadiu, de fato, esse ano o Fórum SG, o que nos dá muito prazer. Vamos ter 3 apresentações maravilhosas com essas 3 representantes aqui. Eu digo que são as 3 mulheres mais importantes do Brasil essa noite, aqui em Salvador. A Lona Ozanella, aqui do iFood, a Natália Garcia, aqui do Bradesco, a Vanessa Gordilho, do Grupo Vibra. Entre elas, 2 baianas, né? A gente tem que fazer isso, viu, Lona? A gente tem que fazer a resenha. Mas temos mulheres muito especiais por trás desse evento. A própria Renata Magalhães, Linda Bezerra, que está ali, achando que eu não ia falar dela. Linda Bezerra, editora-chefe do Correio, essa pessoa extraordinária e que tanto faz por nossa cidade. A nossa querida Luciana, que está ali também, que não quis subir aqui, né? Mas, enfim, no final, viu, Lu, eu lhe pego. Mas são mulheres que têm feito um trabalho extraordinário, né, liderando esse processo, que a gente tem a honra e o privilégio. Infelizmente, não pôde estar aqui uma outra mulher extraordinária, parceira do prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, que a gente ia fazer também uma homenagem a ela essa noite, mas por conta dessa agenda louca que é a Prefeitura de Salvador. Então, todos, mas estamos muito felizes de poder estar aqui e recebê-los todos essa noite. Tenho certeza que vamos ter uma noite maravilhosa e também o dia inteiro amanhã. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Boa noite. Não, eu queria só saudar a todos, o prefeito Bruno Reis e a todos os presentes. E esse evento é um evento extremamente importante, porque essa agenda é uma agenda mundial e é importante que as empresas usem o IST dentro da sua estratégia empresarial. Isso é que é muito importante. Não é um ambientalismo ideológico, não é filantropia. Isso a empresa tem que encarar esse assunto de uma forma profunda dentro da estratégia empresarial. Isso é importante. Isso vai ser visto, obviamente, aqui durante todas as apresentações e os painéis. Então, eu acho que nós vamos ter um evento de primeira categoria e saúdo a todos e agradeço a presença. Muito obrigado. Muito obrigado pelas considerações. Pois bem, senhoras e senhores, e para abrir oficialmente esta noite dedicada ao compromisso com o futuro sustentável, convido o gestor da nossa cidade, que vem conduzindo Salvador com um olhar voltado para a inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano responsável. A capital baiana tem avançado em iniciativas relevantes ligadas à agenda ESG, com destaque recente para a integração de programas de reciclagem e eficiência energética, ampliando ações de economia circular e incentivo à coleta seletiva na cidade. Para compartilhar sua visão sobre o papel das cidades na construção de um futuro mais sustentável, convidamos ao palco o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Bem-vindo. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Falar aqui mais próximo de vocês. Com muita alegria, eu quero já de antemão agradecer aos organizadores do evento pelo convite. Então, agradecer a Luciana, a Renata, a Antônio Carlos Magalhães Júnior, todos eles responsáveis pelo Correio da Bahia, e a Isaac, o curador do evento. Das 5 edições, eu só não participei da abertura no passado, porque coincidiu com a data que eu não estava aqui em Salvador, mas em todas as outras edições eu fiz questão de estar aqui presente, momento em que a gente debate um assunto e um tema fundamental, né, para a sociedade, mas também para
as empresas, as corporações, instituições, organizações, todas elas poderem aprimorar suas práticas e ter esse compromisso com o social e com o meio ambiente. Quero saudar os demais palestrantes, né, e elas que são as verdadeiras, que vão tomar conta desta noite aqui. Então, Vanessa, Natália e Luana vão, inclusive, parece, levam aqui dar um spoiler, fazer uma apresentação em conjunto, é isso mesmo? Então, já estou aqui entregando, porque me convidaram para participar. Eu disse, gente, eu estou de uma noite importante. O prefeito tem uma agenda puxada e ainda estou no meio de uma negociação entre trabalhadores do sistema de ônibus e patrões para evitar que tenha uma greve de ônibus. Todo ano é essa luta, mas, com fé em Deus, como nos últimos 5 anos deu certo, espero que esse ano também. Quando chegamos à prefeitura, tanto o Neto, o vereador Tinoco, acompanhou muito bem isso, e depois, já no nosso mandato, os desafios eram enormes, né? Uma cidade muito pobre, com desigualdades sociais, com déficits históricos em todas as áreas, que não tinha autonomia administrativa e financeira, portanto, não conseguia caminhar com as próprias pernas. Nós não tínhamos condições de resolver os nossos próprios problemas. Ficávamos dependendo de parcerias com as outras esferas governamentais para resolver problemas básicos da cidade. De lá para cá foi necessário um choque de gestão, arrumar a casa, fortalecer a nossa governança, melhorar e trazer do que havia de mais moderno em gestões públicas no Brasil e no mundo, os conceitos, aproveitando muitos princípios e práticas adotados nas iniciativas privadas, nas empresas privadas, para que com essa visão, que é a visão de um lado, ter condições de tirar os projetos, programas e políticas públicas do papel, do outro lado, ter a capacidade de enxergar que a função, o papel maior da prefeitura é a área social e ambiental. Para isso, nós adotamos uma série de práticas e fomos invertendo a lógica. Éramos a última colocada em gestão fiscal no Brasil pela Fijan, passamos para primeiro lugar. Nunca tínhamos contraído uma operação de crédito internacional, nunca tínhamos conseguido outros financiamentos, tendo em vista que a prefeitura não tinha o CAPAG, que é a capacidade de pagamento, de honrar os seus compromissos. Já por 2 anos consecutivos, nós alcançamos a nota máxima da Secretaria de Tesouro Nacional, que é o CAPAG a mais, que atesta a saúde financeira da prefeitura. Então, precisávamos fortalecer a nossa governança. Criamos, está aqui Reinaldo, nosso diretor de governança, onde trouxemos as melhores práticas na área de transparência, de gestão de riscos, conceitos de compliance que são utilizados na gestão pública, e isso nos rendeu, de um lado, um reconhecimento, inclusive premiações dadas pelo TCU, como a primeira cidade do Brasil na área de governança, porque estavam implementando conceitos modernos já utilizados pela iniciativa privada. E, de um lado, isso nos permitiu ter caixa, ter capacidade de investimento. Quando a gente consegue fazer a poupança corrente, como em determinados momentos chegou a 15% em 2022, ou seja, toda a receita do ano pagou a despesa e ainda economizamos 15% para obras, ações, programas e projetos. E isso fez com que, automaticamente, nós pudéssemos cumprir o que é a maior missão. As empresas têm, cada uma, a sua missão, sua visão. Mas qual é a maior missão da Prefeitura de Salvador? É a área social. São os desafios impostos por uma cidade, como eu disse, ainda muito pobre. Só para vocês terem ideia, gente, essa semana a gente lançou mais um programa na área social. Desenvolvemos um índice de vulnerabilidade social,
onde cruzamos as informações a partir de investimentos em tecnologia e inovação, porque também, depois de 13 anos, no 14º ano de governo, o grande desafio é ter políticas públicas mais eficientes, que possam, com maior precisão, alcançar realmente as pessoas que mais precisam, ou seja, lá na ponta, cumprir efetivamente o seu papel. E, para isso, a gente tinha em cada secretaria seus projetos, seus programas, seus sistemas, e muitos não se comunicavam. E aí desenvolvemos uma base de dados única e passamos a cruzar todas estas informações. Com o cruzamento dessas informações, nós identificamos 3.800 famílias, que são as famílias mais pobres de Salvador. São famílias que estão em situação de extrema pobreza, que têm, no máximo, uma renda per capita, mês, de R$ 105. E pessoas que não estavam em nenhum dos nossos programas, nossos projetos, programas e projetos inovadores, como Morar Melhor, que já foi reconhecido também internacionalmente, e não estava recebendo nenhum benefício social. A partir daí, nós definimos um conjunto de políticas públicas para atender essas pessoas. Esses conjuntos de investimentos vão superar a ordem de R$ 200 milhões. Esse programa eu lancei segunda-feira, que se soma a todos os outros programas, porque quando a gente fala de social, a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de habitação, a gente fala de infraestrutura, de pessoas que moravam ainda sob córregos, em áreas que, quando chovia, tinham alagamentos e inundavam as suas casas, de pessoas que moravam em encostas, quando chovia, essas encostas deslizavam, desabavam. Então, a gente hoje tem um conjunto de políticas públicas voltadas para o social, que é a missão maior do meu trabalho, da minha equipe, que está aqui, e de uma empresa pública, porque a visão da prefeitura hoje, todos os nossos gestores, e aqui tem secretária de Desenvolvimento Econômico, secretária do Mar, também as mulheres têm forte predominância na prefeitura, secretária de Comunicação, secretária da Fazenda, controladora geral. Eu tenho uma facilidade enorme de trabalhar com as mulheres, porque a gente sabe a capacidade que a mulher tem, mas a sensibilidade, a tranquilidade para expor, às vezes, suas ideias, suas opiniões, e acabam contribuindo muito para o nosso convencimento, para a gente tomar as decisões mais acertadas. Então, isso fez com que nós fôssemos uma empresa pública que tem uma visão da iniciativa privada para adotar as melhores práticas, mas que lá na ponta a prioridade é o social, o investimento no social, e é isso que permitiu à cidade se transformar e avançar muito nos últimos anos. E é óbvio que um dos grandes desafios da humanidade é o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Como crescer uma cidade, se desenvolver e manter o equilíbrio, preservar o meio ambiente. Ainda mais uma cidade com problemas históricos como a nossa. Uma cidade cercada pelo mar, com a extensão territorial muito pequena. E aí vem os desafios, a necessidade de ter essa pegada ambiental, e fez com que, nos últimos anos, nós adotássemos uma série de políticas públicas que vem fazendo com que Salvador dê a sua contribuição de forma global para reduzir a emissão dos gases que impactam no efeito estufa, para ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Nós estamos vendo mudanças climáticas cada vez numa intensidade maior, os fenômenos da natureza são cada vez mais extremos. Quem mora aqui em Salvador há muito tempo sabe que chovia tradicionalmente em março, abril e maio. Era muita chuva. Depois, o restante do ano chovia um pouco e a gente ia convivendo. Hoje não. Hoje chove, às vezes, o ano todo. Está cada vez mais difícil dar manutenção à cidade. Eu me lembro que, quando eu assumi a prefeitura,
nós investimos 10 milhões por mês em manutenção. Hoje já são 20 milhões. Dobramos o orçamento da manutenção da cidade. Que é para que isso, prefeito? Para recuperar o asfalto, para garantir a capinação, a poda, a roçagem, para recompor drenagens que são rompidas, para fugas de materiais. O que eu quero dizer com isso? Que se o gestor não tiver essa preocupação de que é necessário fazer investimentos que vão no todo, e aí esse não pode ser um pacto somente do poder público, tem que ter o envolvimento da sociedade como um todo, para reduzir a emissão dos gases que impactam o efeito estufa, cada vez mais vão ser necessários mais recursos na manutenção, que aí deixa de ser prevenção e passa a ser contenção de danos. Nos últimos anos, nós tivemos que adotar uma série de medidas. Então, mesmo tendo que enfrentar e cumprir o seu principal papel, que é o desenvolvimento social, saber crescer e se desenvolver de forma sustentável. E foram diversas medidas. O transporte público, que eu falei aqui no início, que é o maior desafio. O tio Júnior me conhece há muito tempo, me viu jovem. Eu, quando me elegi prefeito, eu não tinha um fio de cabelo branco, era cheio de cabelo, não usava óculos, agora eu tenho que decorar o nome de todo mundo, porque, para não ficar lendo, eu brinco que um pouco surdo eu sempre fui, por isso que eu tenho esse vozeirão, mas isso aqui é consequência do desafio de ser prefeito, mas o maior desafio é o transporte público, né? E nós temos que inovar. Temos que fazer de forma diferente. E aí nós vamos buscar o que hoje, né, tem de mais moderno, que é a eletromobilidade. Então, implantamos o BRT com ônibus, uma parte dos ônibus elétricos, a terceira maior frota de ônibus elétricos do Brasil. Inovamos com estações onde fazemos captação de energia. Temos o maior eletroterminal público do Brasil, ali em frente ao Shopping da Bahia, do lado da estação do metrô. Aquele é o maior eletroterminal público. E ainda valorizamos a política de gênero, qualificando mulheres que passaram a trabalhar com o programa Mulheres no Volante. Isso nos rendeu, ano passado, aliás, esse ano, essa premiação aí do Banco Mundial, né, por implantação de políticas ESG na prefeitura. Também tivemos um reconhecimento internacional ano passado, nesta noite histórica no Rio de Janeiro, onde o prefeito de Londres premiou algumas cidades do mundo e Salvador com o programa Recicla Capital. Nós temos espalhados contêineres na cidade, onde as pessoas trocam produtos reciclados por cupons, por créditos, por, em alguns lugares, até mesmo gêneros alimentícios, por descontos em cinema, em apresentações musicais e teatrais. Esse prêmio foi ano passado. E talvez, de todas as ações que a gente adotou, eu não quero aqui voltar, porque eu me lembro que em 2024, quando eu estive aqui, naquela ocasião em que esteve presente o governador do Pará, Helder Barbalho, o ex-governador, que realizou a COP30, era tanta coisa que eu resolvi fazer um vídeo para sintetizar um pouco o nosso trabalho. Mas o resultado desse trabalho que foi feito nos últimos anos levou, talvez, para essa que é a nossa maior conquista. Vocês estão vendo aí que a C40 é a instituição mais renomada do mundo nesta área de políticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E eles fizeram esse estudo, e isso foi divulgado também no final do ano passado. Entre todas as capitais do mundo, nós ficamos em 11º lugar. A única capital da América Latina em reduzir mais de 30% das suas emissões de CO2. Vocês estão vendo ali Sydney, Washington, São Francisco, Paris, Yokohama, Londres, Milão, Atenas, Copenhague, Estocolmo. Vejam vocês
o resultado de um trabalho. E, volto a dizer, de uma cidade pobre, que tem milhares de prioridades, de desafios, e que a gente precisa ter essa visão, essa pegada com a área ambiental. É óbvio que tem coisas novas, que são novos programas que nós estamos lançando. Então, o Roda, que é já o da coleta de porta em porta no centro histórico, todos têm acompanhado o esforço que a prefeitura tem feito para resgatar o centro histórico, né? Como é bom ver o nosso centro histórico da forma que está, o esforço que nós fizemos lá, hoje fazemos coleta seletiva de porta em porta. Vem agora o programa Corredores Verdes, aqui é uma iniciativa de Medellín que a gente copiou. A gente sabe que as grandes cidades se tornam ilha de calor. Esse programa ajudou a Medellín a reduzir em 2% o calor, em 2 graus a temperatura do calor na capital, na cidade de Medellín. Então, está aí, a gente já implantou na Manuel Dias e a próxima agora inicia semana que vem na Silveira Martins, em toda a região do Cabula. Temos ainda a implantação de alguns parques que estão previstos, o Parque do Vale da Mata Escura, o Parque do Ipitanga e o Parque Socioambiental de Canabrava. Sei que tem muita gente aí que torce por Vitória, então quem vai para o Barradão sabe onde é. O Parque Socioambiental de Canabrava era o nosso antigo aterro de Salvador, está sendo transformado num parque, mas lá também nós vamos fazer, né, compostagem, vamos fazer o horto municipal, que vai se somar a um conjunto de outras políticas públicas do município que tem esse compromisso com a sustentabilidade. E é dessa forma que a gente vai seguir. A gente fica feliz de participar de um evento como esse, porque é uma oportunidade para também o poder público poder expor um pouco do que vem fazendo e aprender com vocês as melhores práticas. Acho que aqui todas as instituições, corporações, empresários, empreendedores, pessoas que compõem organizações sociais, instituições da nossa cidade, vão poder trocar aqui ideias, experiências, o que cada um está fazendo de melhor, o que está acontecendo de melhor no Brasil e do mundo, e com isso a gente fazer uma cidade melhor. Eu sempre acredito na parceria, no trabalho em mãos dadas e a gente juntos enfrentar os desafios. Afinal de contas, né, o poder público sozinho não terá e não tem condições de enfrentar as adversidades todas que a sociedade e a vida nos impõem. Quando a gente trabalha juntos, né, e tem um ditado que diz que o sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. Então eu quero poder sonhar juntos com vocês e a gente realizar cada vez mais, que esse é meu papel, meu propósito, foi essa missão que vocês me deram e eu espero corresponder às expectativas e realizar um lindo trabalho até final de 2008 e a gente possa entregar uma cidade muito melhor para todos nós que aqui moramos, vivemos, que queremos que nossos filhos tenham cada vez mais orgulho dessa cidade. Então, parabéns mais uma vez a toda a galera do Correio da Bahia, parabéns a todos vocês que estão participando deste grande evento. Boa noite. Muito obrigado. Muito bom te ouvir, prefeito. E agora eu gostaria de pedir para que o senhor continue no palco para um momento muito especial. Importante também parabenizar a Prefeitura pelas iniciativas. Não é à toa que Salvador, além de ser a primeira capital do Brasil, se transforma a cada dia na capital ESG. Agora gostaríamos de chamar o diretor da Solvi, que, através da Batri, concessionária que opera o aterro sanitário de Salvador, realizará a entrega do certificado credenciado pela ONU referente à neutralização das emissões de carbono do Fórum ESG 2025 e para a assinatura do termo de compromisso firmado pela empresa para a neutralização do Fórum ESG 2026. Convido ao palco o senhor Ângelo Castro, diretor regional da Solvi, e representando o evento, convido para assinar e receber o certificado Luciana Gomes, gerente comercial e marketing do jornal Correio.
Muito bem, um dos momentos mais significativos do nosso evento. Palmas mais uma vez, porque o compromisso foi reafirmado. Obrigado, prefeito, obrigado a todos. Sempre gratificante saber que estão engajados e com forte olhar para as ações de ESG. Mais do que conceito, ESG hoje impacta resultados, reputação, competitividade e a capacidade das empresas de se manterem relevantes no longo prazo. E ninguém melhor do que uma executiva com vivência prática para trazer essa visão de mercado, aprendizados de trajetória e experiências com empresas de diferentes setores. Para compartilhar essa perspectiva conosco, convidamos ao palco ela, que é uma baiana que nos orgulha demais, a diretora da Bradesco Consórcios, Natália Garcia. Bem-vinda, Natália. Obrigada pelo elogio aí na chegada. Fico mais confiante. Bom, boa noite, né? É um prazer estar aqui hoje. Eu queria muito agradecer o convite, Isaac, mais uma vez, né? Eu acho que tem que até trocar ali o cargo, que toda hora eu estou mudando, né, Isaac? Bom, mas o convite, agradecer a Renata, a equipe do Correio, a Prefeitura de Salvador. Primeiro, prefeito, eu queria te dizer que tudo que a gente faz no ambiente de dificuldade, com disciplina e foco, acontece. Então, eu acho que isso vem sendo respondido aí ao longo das entregas que vocês estão fazendo. Parabéns. Viu? Eu sou Natália Garcia, sou uma mulher branca, estatura de 1,70, cabelos castanhos claros, assim, na altura do ombro. Estou vestindo um traje mescla cinza e um sapato preto. Eu sou baiana, soteropolitana, com muito orgulho. Sou filha de Márcia e Laureano, Danilo, meu irmão, está aqui. E é muito bom estar aqui hoje, vou contar um pouquinho da minha história. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras pessoas que eu vi foi meu professor, Antônio Carlos. Então, eu estudei a vida inteira na Bahia, estudei no Vieira, fiz Universidade Federal, depois fiz MBA em Finanças, também pelo curso que a FGV dava aqui. Então, eu só tenho 12 anos em São Paulo, continuo com o meu DDD 71, esperando a transferência, mas ninguém se sensibilizou lá na empresa, então eu continuo em São Paulo, e espero representar sempre muito bem a gente por lá. Hoje, eu acho que a minha pauta por aqui era falar sobre um assunto, não dá para ver, Falar sobre um assunto que eu acho que é... Ah, tem o retorno, tá bom. Para cá, mas aí eu vou ficar sem ver todo mundo. E eu acho que o mais importante para eu trazer aqui, quando o Isaac me fez o convite, e eu, na área de negócio, pensei, o que é que eu trago como lugar de fala de ESG? E eu acho que o mais importante eu trazer aqui do ESG é o S, É o social, falar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouquinho o que é que eu posso contribuir com o aspecto de liderança dentro do ambiente corporativo, que normalmente é uma das letrinhas que tendem a ser mais esquecidas ali, menos faladas, porque ela é mais intangível. Então, o que é que eu acho que hoje, dentro de uma atividade que eu pratico há mais de 20 anos, o que é que eu conseguiria pensar como a gente cuida de pessoas e que eu não aprendi em nenhum curso de gestão. Então, eu acredito que liderar aqui é reduzir incerteza. E eu acho que essa é uma das máximas mais importantes hoje dentro do processo de liderança. Quando eu costumo contar, e aí falei sobre os cargos aqui, eu começo minha atividade profissional na indústria de metalmecânica, aqui no CIA, passo 9 anos lá, depois trabalho com auditoria financeira, professor, fiquei 2 anos lá, bem embasada das disciplinas de sexta-feira na Federal. Depois desses 2 anos, eu vou para banco em 2007, e dentro de banco eu trabalho com várias atividades. Trabalho com produto, eu trabalho em marketing, eu trabalho em departamento, eu trabalho em business, eu entro ali muito no fórum de mercado de capitais, e agora acabei de assumir, tem 2 meses, a empresa de consórcio do grupo. E, Nath, diante de todas essas trocas, existe sempre um risco desnecessário. E as pessoas costumam me perguntar, para que esse risco desnecessário? Eu já vejo de outro jeito. Eu acho que é um risco que vira uma oportunidade incrível. A capacidade que eu tive, em cada etapa dessa minha de troca,
de entender o quanto as perguntas que eu faço são diferentes, às vezes, das pessoas que lá estão, e o quanto essas perguntas podem abrir portas e fazer com que eu consiga ter uma visão de cima ou de fora da atividade que está acontecendo, eu consigo contribuir muito mais. Então, isso vem gerando uma riqueza ao nível, né, da transformação, que essa trajetória não linear faz com que você fique com uma robustez muito grande, né? Então, eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes e que é difícil a gente se desafiar, né? É difícil a gente pensar e se dizer, olha, eu estou disposta a enfrentar o novo. Porque sempre vem aquela pergunta, né? Será que eu estou apta? Será que eu sei sentar nessa cadeira? Será que aquela cadeira foi feita para mim? Né? Mas, ao mesmo tempo, e aí é o auge de tantas trocas, eu aprendi que a gente nunca vai saber tudo. Então, eu não preciso estar 100% pronta. Agora, eu preciso aprender rápido. Na hora que eu sento, eu tenho que estar engajada e aprender. Então, é menos sobre entender o todo, né? Saber com profundidade, mas saber como a gente faz para aprender rápido. E como é que a gente aprende rápido? Com as pessoas. Liderar é uma das características mais importantes para que a gente exercite o aprendizado. E liderar é exatamente isso, reduzir incerteza. Eu só consigo criar essa troca e essa forma com que as pessoas me deem e eu consiga doar a partir do momento que eu tento zerar as incertezas. O ambiente de certeza, ele é um ambiente que corrompe, ele é um ambiente que dispersa energia. Quantas vezes aqui, em várias atividades, a gente para e faz, por que tal coisa aconteceu? E aí, de repente, está todo mundo em universo individual, tentando se defender de coisas, dispersando energia, o tempo que a gente perde ali, porque o erro ele vai acontecer. A gente passa mais tempo tentando arranjar quem fez o erro do que tentar fazer com que aquele erro seja previsto antes. Preditivamente, o exercício da liderança, quando eu gero zonas de conforto, quando eu gero um ambiente seguro, eu faço com que essas pessoas tenham trocas e tenham liberdade de baixar a guarda ao ponto da gente entender e prever o erro e aprender com o erro. Porque quando a gente aprende com o erro e antecipa o movimento, a gente faz com que o conserto seja mais rápido e o aprendizado sobre ele seja melhor ainda. Então, zerar a incerteza só vai ser possível quando o nosso ambiente for seguro. E essa figura de gerar segurança é fundamental no líder. E esse líder só gera essa segurança quando ele arranja uma coisinha chamada escuta estratégica. A escuta estratégica é uma coisa difícil, né? Demanda tempo, energia, mas ela precisa ser feita poucas vezes, mas com muita qualidade. Tipo filho, né? Às vezes a gente fala assim, eu preciso estar o dia inteiro em casa, não. Mas os 15 minutos que eu estou, o olho é dele, né? A atenção é dele, a cabeça é dele e a disponibilidade é dele. Então, essa escuta ativa é a melhor forma da gente conseguir gerar esse ambiente, né? Fazer com que essas pessoas consigam antecipar movimentos e criar ali um núcleo de decisão. Então, eu queria trazer aqui 3 convicções que eu acho que fazem com que o ISD aconteça de fato. Eu acho que aqui minha praia é muito do S, né, e do social, e eu acho que dessas 3 convicções a gente precisa trazer muita realidade e verdade nela, porque a gente às vezes fala do primeiro termo como diversidade, e aí a gente fala de raça, fala de gênero, mas a gente não fala de característica socioeconômica, a gente não fala de experiência vivida por cada um, né? A gente não fala da parte etária, do quanto isso é importante para que a gente tenha um time de fato múltiplo, um time de fato com contribuição, e que nessa mesa multidisciplinar a gente consiga ter escuta, a gente consiga ter amplitude daquilo que possa reverberar. Eu acho que essa aqui, diversidade, é muito menos métrica e muito mais, de fato, unicidade entre diferentes, unicidade e respeito entre características diversas, inclusive, às vezes, muito semelhantes fisicamente, mas que, por dentro, são contribuições completamente diferentes. Eu lembro que, quando eu fui para o marketing do banco, uma das características mais importantes é que a gente fazia, né, no São João de Caruaru e Campina Grande, uma réplica do evento que acontecia no Allianz, em São Paulo. Era um camarote, as pessoas iam. O camarote vivia para funcionário, e fechado, ninguém queria ir. Porque o nordestino ele não está querendo o camarote no São João, ele quer a praça, ele quer a festa de seu Zezinho, ele quer estar nos lugares que, de fato, tem a ver com a cultura. E a gente replicava o evento do Sudeste
no interior do Nordeste. Então, se talvez não tivesse uma nordestina lá, esse olhar não fosse revisto e a gente não tivesse mais sucesso com as contribuições do São João. Então, eu acho que isso, e teoricamente estamos falando de mulheres e homens brancos, né, com formação X, Y, então, às vezes, é um olhar de diversidade com um padrão histórico vindo junto. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas e estratégia, esse é o primeiro item que se corta quando o orçamento aperta, né? Falou em redução de orçamento, o RH logo faz, reduz curso, reduz formação. Esse é o maior erro estratégico que uma empresa pode cometer, né? Que é você inibir a possibilidade de perpetuidade da empresa de médio e longo prazo. O desenvolvimento é um dos aspectos mais importantes para que a gente consiga formar pessoas e deixar legado. E essas pessoas são os grandes formadores das próximas. Então, conhecimento é uma coisa que a gente não pode reduzir em orçamento. E aqui, uma pauta que é muito importante, é que o líder, ele não é só o líder, ele é a cultura. Ele é o exemplo. Essa liderança aqui, ela não é feita com manual nem código de conduta, né, preso ali na parede da empresa que a gente entra. O líder, ele é o exemplo, ele é a direção, porque o funcionário e as pessoas, né, dentro das empresas, elas têm uma característica muito similar de incerteza perante ambientes nebulosos, né, perante ambientes que não têm definição. E a partir do momento que a gente dá luz, que a gente consegue dizer, eu estou aqui e eu estou com Lemming, aí o assunto está resolvido. O ambiente confortável é quando o líder ele se posiciona e diz, vamos para frente, vamos avançar, mesmo que erre, a gente tem respaldo e tem por que estar fazendo isso. Então, essa figura do líder é que eu acho que é uma coisa super importante, por exemplo, de cultura. Né, Lua? Não sei se eu estou indo bem aí no ESG, mas vamos lá. Então, quando você fala, Nath, qual é o seu grande objetivo, né? E por que você se classifica como a líder, talvez, do S? É porque a minha grande pretensão é que eu consiga fazer com que as pessoas que passem por mim, que tenham a minha liderança, e hoje aqui tem algumas das pessoas que estão comigo agora nesse desafio novo, elas saiam melhores do que elas entraram. E eu também, consequentemente, vou sair muito melhor do que isso. Porque quanto mais eu me dou e recebo, maior eu saio e mais aprendizado eu levo. E aqui, essas características são características que são muito importantes para que a gente consiga criar, de fato, não o ISD de métrica ou de reporte de dados para Bloomberg e para as outras dinâmicas todas que a gente faz, né? Eu me lembro que quando eu fiz parte do Win-Win, o Fórum da ONU, né, de mulheres, e eu lembro que a gente tinha assim, discussões super aquecidas sobre o quanto a métrica ela é importante para dar disciplina, mas ela tem um tempo. Ela precisa ser fiscalizada na prática, né? A gente precisa descer no número. E é muito difícil a gente fazer isso. Então, para que esse ESG deixe de sair de reportes e de métricas e passe a ser atividade real, comportamental, porque eu entendo o sentido de, e eu preciso executar esse sentido, eu preciso de pessoas nas empresas mais confiantes, mais capazes, mais inteiras, e eu acho que isso é que é geração de valor. Então, eu acho que essa é a minha contribuição, Isaac, hoje, não vou me alongar muito. Mais uma vez, super obrigado. Vocês vão receber agora a Vanessa, né, que vai falar aqui um pouquinho, né, a gente estudou junta também, né, e estamos aí nessa batalha de São Paulo durante muitos anos, e vai trazer um case que é muito inspirador sobre realidade prática de uma gestão com escuta ativa. Então, muito obrigada, muito bom estar aqui de novo. Tá? Obrigada. Obrigado, Natália, pela sua valiosa contribuição e por compartilhar a sua trajetória e reflexões tão relevantes sobre como o ESG pode impulsionar valor, inovação e crescimento sustentável nos negócios. Muito obrigado pela presença. Nossa próxima palestra traz um tema essencial para o futuro das organizações: liderança e legado. Em um cenário de constantes transformações, a agenda ESG deixou de ser pauta complementar e passou a ocupar espaço estratégico nas decisões de alta liderança. O papel do CEO e dos executivos
torna-se cada vez mais determinante na construção de culturas fortes, resultados sustentáveis e legados positivos para a sociedade e para os negócios. Para falar sobre esse tema, convidamos ao palco outra baiana, vice-presidente executiva de varejo da Vibra, a Vanessa Gordilho. Bem-vinda, Muito obrigada, Vanessa. Gostei da apresentação, hein? Boa noite, gente. Sabe que eu palestro normalmente para muitas pessoas, mas estar em Salvador, na frente do prefeito, Antônio Carlos, Renata, Luciana, Isaac, pessoas tão importantes aqui na Bahia, realmente dá, de Cláudio Tinoco, dá aquele frio no coração, dá aquele desespero, mas eu vou tentar aqui dar o meu melhor e fazer com que, de fato, essa noite aí seja importante aí para vocês e que a gente consiga trazer alguma coisa aqui para a Bahia. Bom, eu sou Vanessa Gordilho, eu também sou baiana, já citada. Eu saí de Salvador muito cedo, eu saí com 15 anos de idade. Eu era bailarina clássica. Quem é mulher aqui nessa plateia, que se recorda dos tempos áureos aí de 30 anos atrás, que o balé estava na casa de todas as famílias, aí quase se fazia esse balé na rua, nos eventos das prefeituras, isso era muito, muito praticado, eu acredito que hoje em dia não tanto quanto naquela época. Minha mãe tinha uma escola de balé e eu cresci dançando balé. E com 15 anos eu fui morar na Alemanha, então desde muito cedo eu saí daqui. E eu me recordo quando eu cheguei da Alemanha que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas uma baiana aqui na Alemanha, as pessoas na Alemanha 30 anos atrás não sabiam muito bem o que era o Brasil, porque não tinha internet. E eu me recordo de eu tentando mostrar lá na Alemanha o que era a Bahia, antes mesmo de querer explicar o que é ser brasileira. Então, eu preciso dizer que hoje eu palestro em muitos lugares e eu sempre começo as minhas palestras dizendo bom dia, eu sou Vanessa Gordilho, eu sou baiana. Então, esse é o meu melhor adjetivo. Então, muito obrigado aqui por estarem aqui ouvindo, mas eu agradeço, sim, a Bahia por ter me tornado quem eu sou hoje e está me dando toda essa força aí para eu conseguir fazer a transformação nos segmentos que eu passo. Então, hoje eu estou na Vibra. Eu, de bailarina clássica, eu já passei pelo Banco Santander, eu já passei pela Mastercard, então eu sou uma executiva que muitos dizem poliglota de segmentos. Então, eu adoro dizer que quanto mais eu passo pelos segmentos, mais eu tenho o poder de transformar e mais pessoas eu consigo influenciar e inspirar a fazer diferente. Eu preciso te dizer, Bruno, que eu pesquisei sobre o seu trabalho aqui em Salvador antes de vir e fiquei impressionado com a sua responsabilidade fiscal e com você falando aqui, contando o que você vem fazendo, eu olho e falo, olha, estamos em boas mãos e eu acredito muito que é dessa forma que a gente faz a transformação que, de fato, precisamos. E a Vibra, dentro disso tudo, é engraçado que a gente está falando de ESG e fala assim, mas é uma empresa de combustíveis fósseis. Mas eu vou tomar aqui 2 minutos do tempo para contar que, a verdade, a Vibra é um pouco mais do que isso, né? Hoje, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 15 usinas de energia solar, a gente faz uma geração de energia distribuída, a gente, hoje, em cada 10 aviões que saem da Bahia, saem com nossos combustíveis. Então, a Vibra, ela faz parte do dia a dia do baiano, do brasileiro, mas é uma empresa, de fato, que tem uma responsabilidade muito grande em fazer, de fato, o Brasil girar e, de fato, levar a sua melhor energia, né? Então, a gente tem um mundo muito grande na Vibra, então, são 7.500 postos ao redor do Brasil, eu citei os números aqui da Bahia, mas aqui no Brasil, a gente 6 em cada 10 aviões voam com nossos combustíveis. A gente está em todo o Brasil, a gente com certeza é a empresa com maiores pontos de venda físicos ao redor do país. E a verdade é que quando a gente fala em transição energética, isso faz parte muito da infraestrutura que o Brasil precisa, né? Então, a verdade é que quando eu falo assim, mas como é que a gente vai mudar o Brasil? Vai depender de como cada estado, cada cidade vai depender dessa transformação para que a gente, de fato, leve a energia que o estado e a cidade precisem. Mas isso aqui é muito forte, só trazendo aqui. Então, a gente tem uma infraestrutura logística gigante. A gente, hoje, aqui na Bahia, tem 5 bases, são 95 ao redor do Brasil, e quando a gente fala de postos, eu não vou me delongar muito, mas são 30 milhões de pessoas passando pelo nosso ecossistema todos os dias. Isso, quando eu falo de 30 milhões de pessoas, a gente fala, de fato, de fazer parte do mundo e do dia a dia desse cotidiano do brasileiro.
Bom, eu trouxe aqui alguns números da Bahia, que para mim eu morro de orgulho, a gente tem 40% do market share aqui. E aí quando você fala assim, Vanessa, o que você gosta? Você gosta do volume? Não. Eu gosto de trabalhar com esses muitos frentistas que estão aqui e entender como é que, de fato, a gente faz a mudança na vida deles e como é que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Eu tenho aqui alguns donos dos postos, clientes queridos que estão aqui nos assistindo, mas a verdade é que eu vou passar e seguir trazendo o ponto do SD, que é, de fato, o que a gente, como Vibra, pode fazer o impacto na sociedade. A Nath, ela trouxe, falando de liderança, e eu parei e falei, Isaac, o que eu vou falar aqui de SD? Como é que eu consigo causar um impacto numa conversa tão ampla como que a gente está tendo aqui nesse evento de SD do Correio, mas como é que, de fato, eu, como executiva, posso fazer alguma coisa, impactar e fazer a diferença no país? Quando eu analiso todas essas empresas que eu passei, eu já comentei sobre inspirar pessoas e como fazer transformações, mas a verdade é que, como executiva, a gente tem um poder de mobilização muito grande. Então, eu trago aqui um assunto, e é dessa forma que eu queria dedicar meu tempo aqui, que é um assunto que a gente, na Vibra, escolheu para trabalhar como a principal causa da nossa empresa. Hoje, a forma que a gente encontrou de fazer isso de fato, mobilizando muitas outras empresas para estarem juntos nessa causa. Eu sei que é um tema forte, mas hoje, no Brasil, a cada hora, 8 crianças são violentadas e assediadas diariamente, por hora no Brasil. Então, é um número muito expressivo, sendo que a gente considera que só 8,5% dessas denúncias são feitas. E o que a gente identificou, né? Hoje, quando a gente pega em postos de rodovia, são 43 mil pontos, e desses pontos, cerca de 17 mil acontecem dentro do nosso ecossistema. E como é que a gente faz, de fato, algo que a gente pode impactar a vida das pessoas e ser relevante a ponto de parar o Brasil e ajudar a fazer com que isso, de fato, aconteça e a gente consiga levar um assunto tão delicado, mas também tão impactante para fazer a diferença do brasileiro. Então, a gente se uniu, a gente criou um movimento, e eu convido todos vocês aqui para participarem desse movimento. Hoje, a gente já tem 200 empresas, 17.500 pessoas envolvidas, onde a gente trabalha com essa causa social e a gente vê como é que, no nosso dia a dia de postos, com um assunto que é tão duro, mas tão básico na sociedade, a gente consegue fazer a transformação. Bom, eu vou passar aqui o vídeo, se vocês me permitem, e, na sequência, a gente segue um pouco mais falando sobre. Um ano atrás, olhamos para esses números e decidimos: não dá para ficar em silêncio. Mais de 200 empresas hoje, mais de 8 milhões de pessoas impactadas. Não somos mágicos, não somos super-heróis, mas somos muita gente. Levamos a causa para postos de combustível, para pistas de corrida, para salas de reunião. Levamos o assunto para onde ele precisa estar, em todo lugar. Não acabamos com a violência sexual, mas rompemos o silêncio que a alimenta. Transformamos tabu em conversa, medo em denúncia, indiferença em ação. Seguimos com a convicção de que cada conversa que iniciamos protege uma criança. Cada empresa que se une multiplica o alcance. Cada pessoa que denuncia interrompe um ciclo. Um ano depois, estamos aqui e não paramos. Porque o Brasil que protege suas crianças não é o Brasil de amanhã. É o Brasil que construímos hoje, juntos. Bom, o assunto é duro. Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder falar dele num evento como esse. Todas as vezes que eu entrego o meu tempo para falar sobre ele, eu mostro muito do que eu acredito, de quem eu sou e de quem eu quero impactar hoje no meu mundo executivo. Trazer resultados financeiros já está acontecendo. A Vibra, eu já trouxe aqui, tem números incríveis. Mas a diferença é que eu, como executiva, a empresa como uma empresa desse tamanho, com a responsabilidade fiscal e dinheiro para investir, mas, de fato, trabalhando com algo que eu acredito e que nós acreditamos ser tão impactante no país, para mim faz bastante diferença. Eu agradeço, de fato, eu ter a oportunidade de falar sobre isso, porque se a gente individualmente conseguir fazer alguma coisa contra essa causa, de fato, a gente tem uma oportunidade de fazer uma mudança na nossa população.
Todos os dias que eu encontro com crianças e leio e participo do Disque 100, que eu entro pessoalmente para escutar as ligações, converso com a Polícia Federal de vários estados, a gente entra nesse tema, eu percebo que eu faço muito pouco, eu só tenho uma coisa para dizer para essas crianças, eu peço desculpas. Desculpas por a gente, num país como esse, pujante, onde a gente tem a oportunidade, comentei também que eu tenho lido muito sobre o Cláudio Tinoco, vendo que a gente investe em cultura, a gente investe em turismo, mas a gente vê isso acontecer com as nossas crianças, para mim é um negócio muito sério. Então, agradeço aqui por esse tempo, essa oportunidade de falar na minha cidade sobre isso e me coloco à disposição, caso vocês queiram participar ou vocês tenham alguma forma de ajudar, além do nosso Disque 100, óbvio, mas para fazer com que a gente consiga, de fato, fazer a transformação no nosso país com esse tema. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Isaac. Obrigado, Vanessa, pela fala inspiradora, pela participação e por compartilhar reflexões tão relevantes sobre liderança, legado e o protagonismo da alta gestão na agenda ESG. Obrigado pela presença. E falar sobre ESG é falar sobre transformação. E quando o assunto é transformação na prática, existe um projeto que precisa estar nessa conversa, o Afro Fashion Day. Criado pelo jornal Correio, assim como o ESG Fórum Bahia, o Afro Fashion Day mostra que ESG, para o Correio, não é apenas uma sigla ou uma tendência, é um compromisso real. Há mais de uma década, o projeto amplia vozes, fortalece identidades e cria espaços de protagonismo para talentos negros da Bahia. Mais do que um desfile de moda, o Afro Fashion Day é uma plataforma de representatividade, inclusão e valorização da cultura afro-brasileira. Um projeto que conecta a economia criativa, diversidade e impacto social. No pilar social, incentiva o empreendedorismo negro e amplia a visibilidade de modelos, estilistas, artistas e profissionais criativos, muitas vezes afastados dos grandes espaços de destaque. No ambiental, provoca reflexões sobre consumo consciente, moda autoral, valorização da produção local e processos mais sustentáveis. E na governança, reforça a importância de marcas e instituições assumirem compromissos reais com igualdade, equidade e responsabilidade social. Porque existem projetos que não apenas acompanham as mudanças do mundo, eles ajudam a construir o futuro. Com vocês, uma amostra do Afro Fashion Day em primeira mão.
Viva o Afro Fashion Day! Uau, fiquei arrepiado, que desfile lindo, hein? E 2 modelos que vieram de seletivas de patrocinadores nossas, né? Que foram a Sotero Ambiental e Neo Energia Coelba. Lembrando que esse ano já tem data marcada, e no dia 14 de novembro eu também vou estar lá no Pelourinho para conferir o desfile completo. E depois da nossa próxima palestra, convido todos para visitarem a exposição e conferir os looks de estilistas baianos que criam e constroem as peças desse lindo projeto que completa este ano 12 anos de história e muita representatividade. Vamos então seguir a nossa programação com a reflexão atual e necessária. O novo ESG das grandes empresas. Nosso mercado é extremamente dinâmico, não é mesmo? A agenda ESG evolui constantemente e exige das organizações uma atuação mais concreta, integrada ao negócio e conectada aos reais desafios da sociedade. Mais do que compromissos públicos, o momento pede impacto mensurável, inovação e transformação consciente. Para falar sobre essa nova visão, convidamos ao palco a vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, Luana Ozemela. Bem-vinda, Luana. Obrigada, obrigada. Boa noite. Eu estou quase virando baiana. Eu quero. Eu aceito. Gente, meu nome é Luana Ozemela. O Ozemela é nigeriano. Eu sou casada há 20 anos com um homem Ibo, da Nigéria. O nome Ozemela significa nunca mais acontecerá. A família dele são sobreviventes da Guerra da Biafra. E eu adotei esse nome porque eu venho de uma família muito pobre, de Porto Alegre, e eu disse para mim mesmo que pobreza e baixo nível de escolaridade, vulnerabilidade, racismo, discriminação nunca mais acontecerá na minha vida. Então, eu adoto nomes, lugares que eu amo muito. E Salvador, certamente, é uma dessas cidades que eu amo muito. Antes de eu sair para fazer o meu mestrado e doutorado, há 20 anos atrás, lá de Porto Alegre, eu me despedi do Brasil em Salvador, porque eu amo essa cidade. Então, uma salva de palmas para vocês por me receberem tão carinhosamente. Eu agradeço demais. E eu estou muito feliz hoje porque eu posso trazer um pouquinho da perspectiva, um pouco das minhas andanças pelo mundo e um pouco do que eu tenho visto lá fora, sobre a ESG, a evolução disso, mas também o que está acontecendo aqui no Brasil, que é sem precedentes. Então, o que eu venho de Davos em janeiro, eu já participo das discussões do Fórum Econômico Mundial há alguns anos, e a cada ano é lá que as narrativas são, digamos, estabelecidas com relação a ESG, com relação à tecnologia, etc. E os anos anteriores a esse, a narrativa estava muito clara: climate, clima primeiro, climate first. E esse ano eu volto de Davos e a narrativa é completamente diferente. A narrativa é AI first, inteligência artificial primeiro. E nas discussões de Davos eu tive a oportunidade, eu faço parte de algumas comunidades, uma sobre o futuro do trabalho, outra sobre os chefes de sustentabilidade, e a comunidade de chefes de sustentabilidade recebeu o secretário de Energia do presidente Donald Trump. E o que ele trouxe na reunião com a gente era uma reunião fechada, uma reunião que, na verdade, é super confidencial, mas isso eu posso falar, que
a pauta que foi dada, né, o que foi trazido muito forte na narrativa de toda a comitiva do presidente Donald Trump foi pessoas primeiro. E a gente, e todos os chefes de sustentabilidade ali ficaram muito surpresos, porque é uma narrativa fortíssima. Quem vai ser contra pessoas primeiro? Então, a gente não estava mais falando de clima, a gente não estava mais falando de tecnologia, eles estavam falando de pessoas. Por quê? Porque a narrativa ESG fez algo no mundo inteiro que não caiu muito bem, não sentou muito bem com muita gente, que foi o foco realmente em fazer grandes investimentos em transição energética e cometeu muitos erros relacionados ao impacto nas pessoas. E a contranarrativa, a narrativa ESG agora é sobre as pessoas. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque hoje no mundo o ESG vive uma crise de narrativas. E eu estou aqui para dizer para vocês também que esse não é o caminho. Essas três coisas, as pessoas, a tecnologia e o planeta, não estão em conflito. A guerra de narrativas que a gente vive hoje com ESG está servindo para fraturar, para polarizar e para dividir as pessoas. No final das contas, todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer viver num planeta habitável, a gente quer ter cada vez mais inclusão, menos desigualdades, quer que todo mundo possa ter as mesmas chances de alcançar o seu máximo potencial. E a gente quer utilizar as tecnologias de ponta que estão sendo desenvolvidas, estão se acelerando numa velocidade espantosa. A gente quer usar isso para deixar todo mundo melhor, para gerar mais valor para todo mundo. Então, e eu aprendi muito cedo, na minha trajetória, que narrativas são muito importantes. Narrativas mudam completamente a energia da sala. Eu me considero um pouco de uma bilinguista institucional, porque eu tive que aprender narrativas, certas narrativas, como a narrativa do dinheiro, a narrativa do EBITDA, a narrativa do ROI, a narrativa dos modelos econométricos, para poder entrar em salas de decisão e sentar na mesa de igual para igual, sem ser subestimada, sem estarem achando que eu estou ali porque eu sou a cota da sala. Eu tive que realmente me superar. Momentos pós momentos, anos pós ano. Então, sou doutora em economia, carreira, Banco de Desenvolvimento Internacional, sou parte do Conselho de Mulheres Líderes de Harvard, sou parte dos conselhos da Unicef, Conselho do Fórum Econômico Mundial. Então, é um currículo realmente muito forte, mas isso não é o mais importante na minha trajetória. O mais importante da minha trajetória que eu aprendi foi que gerar valor econômico sem entender realmente com profundidade que esse valor econômico, sem aceitar que esse valor econômico tem que deixar um legado, ele tem que ter atrelado a ele um valor social e um valor ambiental que nos deixe todos melhores, isso foi a maior lição que eu aprendi. E sabe com quem que eu aprendi essa lição? Com os Cunayalas, no Panamá. Eu estava numa missão lá com o BID, e eu era economista a cargo do projeto, um projeto de 25 milhões de dólares para desenvolver as comunidades
o etnoturismo das comunidades Cunayalas, lá no Panamá. Visitei uma ilha afastada, muito afastada, e fui apresentar para os chefes Cunayala as análises de custo-benefício, de retorno social no investimento que a gente tinha feito, para que eles pudessem aprovar os indicadores de resultado do projeto, que a gente ia medir o sucesso. E eu apresentei os indicadores e, na hora, os chefes Cunayala me disseram: tu não entendeu nada. Tem que ver a minha tremedeira na hora, né? E me explique melhor o que foi que eu não entendi. Eles me disseram: o indicador que tu está usando para medir o sucesso desse investimento é redução de pobreza, mas nós não somos pobres. Nós somos quem detém a propriedade de todas essas ilhas aqui que tu está vendo, by the way, por falar nisso. As ilhas eram onde foi filmado aquela série da Netflix, Casa de Papel, Money Heist. Eram essas ilhas que eu estava visitando. Eram deles as ilhas. Só que eles queriam tirar maior valor social e econômico delas. E eu estava indo lá com os indicadores que a gente sempre usou, que era a redução da pobreza, geração de renda. E eles disseram: não é assim que a gente mede sucesso aqui. A maneira como a gente mede sucesso aqui é a nossa cosmovisão do bom viver. Na hora eu disse: meu Deus, a minha cabeça de economista é reducionista. Eu disse: eu não tenho como medir bom viver. Eu não sei como medir isso. É muito intangível. Mas foi naquela hora que eu disse: cara, eu acho que é menos sobre a cosmovisão indígena ser um problema e mais as ferramentas que eu estou usando para medir sucesso serem o problema, serem reducionistas demais. E foi naquela hora que eu disse: prosperidade não é só medida pelo valor econômico que as empresas criam. Prosperidade é medido pelo valor compartilhado que as empresas geram. E foi aí que, então, muitos anos depois, eu aceitei o desafio de vir para o iFood, porque muitas pessoas me perguntavam, né? A minha carreira foi em desenvolvimento internacional. E quem me trouxe para o iFood foi o Fabrício Bloise, um baiano. Imaginem só. E eu me lembro na reunião que eu fiz com ele, que era a reunião que praticamente ele ia decidir se ia me trazer, ou eu ia decidir se queria ou não, vim para o iFood, e a conversa com ele foi muito franca. Eu disse: eu não conheço o setor, eu não sei o valor que eu vou poder agregar no iFood. Me explica como tu vê isso. E aí ele disse: tu já leu o livro do Jim Collins, Good to Great? A tradução em português deve ser bom. Agora eu não me lembro a tradução em português. Mas Good to Great. Eu disse: não, nunca tinha lido. Depois eu fui ler. Ele disse: primeiro tu encontra as pessoas. Depois tu coloca as pessoas dentro do ônibus. E depois tu decide para onde o ônibus vai. É assim que tu cria grandes empresas. Primeiro tu encontra as pessoas. E eu quero que tu venha trabalhar no iFood para aprender primeiro e depois nos ajudar a resolver os problemas sociais mais complexos. E eu trouxe uma apresentação para vocês aqui, toda elaborada, mas enquanto eu ouvia cada uma das minhas colegas falando no palco, eu disse: eu quero muito compartilhar essa história inicial com vocês, porque hoje eu aprendi que é menos sobre mim, impacto e ESG hoje, no mundo moderno, nas empresas modernas, é menos sobre virtudes individuais e mais sobre mecanismos de arquitetura de valor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, a Luana estando aqui, ou não, junto com as 60 pessoas que trabalham no meu time, não importa se eles vão estar lá
ou não, o iFood vai continuar gerando valor social e ambiental, porque a lógica do negócio faz com que isso aconteça. E o melhor mecanismo para o valor social e ambiental se institucionalizar nas empresas é a gente operando com essas metodologias que ainda falhas de ROI, de EBITDA, de conectar realmente o quanto que um projeto social está trazendo de retorno para a empresa. São essas metodologias que hoje que a gente tem, são elas que a gente vai ter que continuar trabalhando e são elas que nos ajudaram até hoje a institucionalizar o que a gente faz. Então, eu trouxe para vocês um pouco de como tem sido essa trajetória e para dizer para vocês que o novo ESG das empresas é o ESG que enuncia menos, que tenta se defender menos sob o manto da moralidade e trabalha muito mais próximo dos CFOs, dos COOs, dos CHROs e da galera que entende de eficiência e da galera que entende de produto e engenharia. E é isso que a gente faz. Nosso time de 60 pessoas é um time de engenheiros, é um time de gente de finança, de dados. Então, não é um time, infelizmente, mas é uma galera que passou por ONG, mas que depois se reinventou e que fala a linguagem do negócio. O iFood hoje é uma empresa que cresceu exponencialmente ao longo do tempo. E eu acho que hoje o nível de investimento que o iFood faz no país é fenomenal. A gente tem esse estudo recente da FIP, que deve ser lançado em breve, que o iFood hoje já contribui 167 bilhões ao valor de produção bruto do nosso país, representando aí 0,7% do PIB. Uma empresa, gerando mais de 1 milhão de oportunidades de emprego, renda, diretos e indiretos, no nosso país. Então, quando tu tem uma empresa que é desse tamanho, impacto social não é um adereço. Impacto ambiental não é uma agenda, uma área isolada, fora do escopo da empresa. Impacto e sustentabilidade é parte da infraestrutura da empresa. Tem que ser assim. E o iFood é uma empresa de 8 mil pessoas, 60 milhões de consumidores mensais, 600 mil entregadores e entregadoras, cerca de 8% dos entregadores são mulheres, é um contingente significativo de mulheres que segue crescendo. E a gente está presente em praticamente todas as cidades com 50 mil habitantes, né? Mais de 2 mil cidades. E a gente tem um ecossistema hoje que não pode ser mais visto como um aplicativo de pedir comida. O iFood não é isso mais. O iFood é um ecossistema que leva conveniência para milhões de pessoas, que criou um ecossistema que envolve não só entrega de multicategorias, desde farmácia, mercado, comida, mas também é um ecossistema que tem o iFood pago nisso tudo, que hoje já representa 25% da receita do iFood. Então, são mais de 3 bilhões em crédito concedido para mais de 100 mil pequenos negócios em todo o Brasil. Então, a gente está falando de um iFood que hoje é muito mais do que só entregar comida. E eu passei alguns slides aqui, porque o Nordeste para nós é muito importante. O Nordeste é o segundo maior mercado consumidor do iFood hoje. E um crescimento que agrega aí, ano a ano, mais de 16 milhões de pedidos incrementais. E é
uma região extremamente importante, com um efeito multiplicador em termos de consumo, que cada vez mais contribui para essa geração de oportunidades de renda. E o Nordeste tem algo ímpar, né? O Salvador, não sei se vocês sabem, mas foi a primeira cidade que o iFood começou a operar, né? Lá em 2012. Então, tudo começou aqui, em Salvador, e hoje vê esse crescimento tremendo também, regional, e aqui em Salvador é muito importante para nós. E a gente valoriza demais o fato de que, na média, aqui no Nordeste em geral, o que se pede nos domingos é muito além do que a média do resto do Brasil, que é interessante, né? Como se a cultura do pedir para comer em família também está se moldando como uma cultura aqui na região. Então, o que é super interessante de entender. E, recentemente, né, dado todo esse histórico com Salvador, a gente trouxe o iFood Move, que é o maior evento da América Latina para restaurantes, e a gente trouxe a primeira versão regionalizada do iFood Move, aconteceu há pouco tempo, e eu já deixo aqui até um QR Code para convidar todos vocês para irem na versão nacional, nos dias 16 e 17 de setembro. A gente observou aqui um iFood Move extremamente diverso, discussões super qualificadas, e a gente está entendendo que o setor aqui está se movendo muito rápido e aderindo a todas as tecnologias e os produtos que a gente tem disponibilizado, e a gente tem visto um salto tremendo. E aí, gente, eu quero só passar rapidamente para dizer que o segredo do iFood não é segredo mais para esse crescimento de 100 vezes, né, nos últimos 15 anos. O iFood vai comemorar 15 anos, comemorou agora, dia 15 de maio, 15 anos de existência. E nesses 15 anos a gente cresceu mais de 100 vezes, e esse é o segredo. Modelo de gestão, onde a gente tem muito foco, a gente até usa isso no nosso modelo de gestão, uma paranoia com execução, a gente foca demais em execução, uma visão muito de ecossistema, onde cada negócio do grupo reforça outros negócios, e com isso a gente consegue maximizar valor, onde a gente consegue inovar muito rapidamente, sem medo de errar. Então, no meu time, a gente se considera também um time que testa teses de impacto social. Na maioria das vezes, essas teses dão errado, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma tese de bikes elétricas, de eletrificação da frota, de motos elétricas. E por muito tempo a gente testou essa tese, não deu certo, testamos, erramos, testamos, erramos, até que chegou um ponto em que a gente descobriu a bike elétrica. A bike elétrica conseguiu trazer o que eu falei lá no início para a gente. Ela conseguiu trazer um modelo operacional que deixasse a operação do iFood mais eficiente, ou seja, a gente conseguia atrair uma população de entregadores que não tinham a moto elétrica, não tinham uma CNH, e isso, obviamente, trazia uma redução de custo de aquisição desse trabalhador para nós, então trazia uma eficiência. Por outro lado, a bike elétrica é muito boa para o meio ambiente, e, por outro lado, uma bike elétrica reduz em cerca de 15% o custo do trabalho do entregador. Então, a gente conseguiu obter os 3 dividendos que a gente estava buscando: bom para o planeta, bom para as pessoas e bom para o negócio. E assim a gente vai focando como se fosse uma espécie de um Venn diagram, onde o meu time está sempre buscando o miolo do Venn diagram, que é a interseção entre essas 3 coisas. E é assim que a gente prioriza o nosso trabalho. Mas a gente erra muito. E a gente não pode ter medo de errar,
quando a gente trabalha com impacto social, sustentabilidade, tecnologia. A gente tem que continuar testando e a resiliência é o principal. E a nossa cultura. Nós temos uma cultura muito forte. Uma cultura em que a liderança ela não está num pedestal. A liderança ela desce, assume o front, faz entrega, vai para dentro do restaurante, trabalha no restaurante, entende as dores, dialoga, consulta. Toma xingão, muitas vezes, de quem está usando e não está gostando do produto. De quem está entregando e não está feliz com a experiência. E a gente aceita com humildade quando a gente está errado. E a gente vai lá e conserta. E essa é a nossa busca por líderes que não estejam se sentindo num inconveniente quanto a isso. Então, a gente tem uma cultura muito forte, mas para nós só funciona crescer 100 vezes quando essas 4 coisas acontecem. A gente investe muito em mulheres, a gente lançou essa iniciativa Elas que Crescem, porque a gente tem 200 mil restaurantes liderados por mulheres na plataforma do iFood. É muito negócio. Então, a gente está dando mais visibilidade, mais investimento, mais capacitação para elas crescerem. Educação para nós é chave. E eu não quero me estender muito, eu queria falar sobre vida digna, que é uma das grandes estratégias que a gente tem para a melhoria das condições de trabalho dos entregadores e entregadoras. Hoje, o tema de condições de trabalho, a gente não trata ele de maneira isolada por uma área do iFood. A gente tem isso como algo que permeia absolutamente toda a empresa e a gente foca em 3 grandes pilares. Ganhos, nenhuma pessoa que faz entrega pode ganhar menos que o salário mínimo por hora trabalhada, descontado todos os custos do trabalho. Então, hoje, 100% dos entregadores ganham acima. Segurança e bem-estar. Hoje, a gente tem todo tipo de seguro das rotas. A gente trabalha muito com ciência comportamental para poder realmente identificar comportamentos inseguros e ter maneiras de incentivar aquele comportamento que é o comportamento desejável, muito investimento em educação para mudar esses comportamentos e incentivos financeiros e educação. E a gente trabalha com essas 2.000 comunidades em que a gente atua através do edital iFood Chega Junto, que são 10 milhões de reais que a gente disponibiliza para financiar organizações do terceiro setor. Está aqui o QR Code. Quem souber de alguma ONG que tenha projetos para melhorar as condições de vida e de trabalho dos entregadores e das suas famílias, peçam para se inscrever. A gente acabou uma inscrição, uma terceira chamada agora, tem mais uma chamada. A gente recebeu mais de 3.000 inscritos de absolutamente todo lugar do país. E é assim que a gente se aproxima e traz a inovação social do território para dentro do iFood. Muitos desses projetos já foram integrados dentro da maneira como a gente opera. Então, a gente aprende com os territórios. E aqui é o projeto, talvez, que mais me apaixona dentro do iFood, que é o meu diploma do ensino médio, que já aprovou mais de 15.000 pessoas no ensino médio. Se a gente for olhar só para empresas, talvez o iFood seja a maior escola de educação de adultos do país hoje, como rodado por uma empresa. Hoje a gente representa 3% de absolutamente todas as pessoas que fazem a prova do MEC, o Enseja. Gente, isso é incrível, porque cada pessoa que passa no ensino médio, hoje, no iFood, 1 de cada 3 continua estudando, fazendo ou técnico ou ensino superior. Vou deixar um videozinho só para vocês sentirem um pouco o clima. Vida louca quem estuda!
É isso, gente. Impacto e sustentabilidade. Deixa eu pausar aqui. Quero pausar aqui. Não, o que eu queria dizer é que impacto e sustentabilidade não é sobre um relatório, não é sobre uma narrativa bonita, não é o que a gente anuncia que a gente vai fazer, não são promessas, não são compromissos no papel. Impacto de verdade é transformação. E é transformação avaliada com o mesmo nível de rigorosidade que a gente usa para avaliar os nossos relatórios financeiros nas nossas empresas. ESG, nas grandes empresas, o novo ESG, ele tem que ser tratado com esse mesmo nível de rigor, com essa mesma expectativa, com essa mesma régua alta, porque senão a gente vai estar fazendo um pouco mais do mesmo historicamente e o que a gente, lá no Fórum Econômico Mundial, foi criticado, como fazer o washing, né? Que é a gente só fazer teatro. E a gente não está aqui para fazer teatro de ESG. Cada pessoa que atua com ESG, que é um profissional sério, que coloca sangue e suor dentro das suas empresas, nas comunidades, que negocia, que faz os seus pitches para conseguir captar, para poder fazer os seus projetos, saibam que chega de fazer projeto isolado do P&L da empresa. Vocês precisam se conectar com a geração de valor das empresas. Vocês são arquitetos de valor. E eu estou aqui para falar com os profissionais de ESG, mas também estou para falar com os CFOs, para quem está aqui como CEO, liderando empresas. Vocês também são arquitetos de valor social e ambiental. Se vejam nesse lugar. Hoje não existe mais separação. São as três coisas juntas e é menos sobre teatro, muito mais sobre conectar com a pauta do negócio, para que a gente realmente consiga transformar não só o nosso país, como a iFood tem feito, como uma empresa brasileira, não só comprometida, mas que decidiu baixar a cabeça e fazer o que tem que fazer e gerar resultado. E eu estou aqui para agradecer muito, muito essa recepção calorosa e me colocar à disposição de cada um de vocês para poder a gente continuar avançando essa pauta aqui no Brasil, aqui em Salvador, aqui na Bahia. Obrigada, gente. Muito obrigado, Luana, por compartilhar suas experiências conosco. Pedir que você continue no palco e chamar novamente as nossas palestrantes, Vanessa Gordilho e Natália Garcia, para fazer uma foto aqui nesse dia de abertura do nosso fórum. Nossos fotógrafos estão a postos já. Muito obrigado, que belo encerramento. E vamos nessa, já finalizando o nosso dia de abertura. E antes de finalizar a nossa primeira noite, antes de convidá-los e convidá-las para o maravilhoso coquetel da renomada Chefe Preta, peço que acessem o QR Code aqui das telas, QR Code, por favor, para saberem a nossa programação completa de amanhã. Não deixe de acompanhar a cobertura nas redes sociais do jornal @Correio 24 horas e no dia 28 de maio, conferir o caderno especial com todos os assuntos discutidos nos 2 dias de evento. Lembrando que o 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Selen, Alba Seguradora, Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel.
apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM, Prefeitura Municipal de Salvador, Saltur, apoio da Blue Arts, Bracel, Claro, Grupo Preta, Exacel, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia Fecomércio, Sesc Senac, Sotero e parceria com o Grupo Ishi e Zoom Brasil Eventos. Agradecemos a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco e lembramos que amanhã temos um encontro marcado às 8h30. Espero vocês. Até lá!